Boa noite, está começando mais um JB News, eu sou Juan e venho trazer as principais, mais recentes e outras nem tanto notícias do mundo da sétima arte. E para dar início à edição desta semana, temos fotos vazadas da continuação do filme do Sonic. Este primeiro filme que chegou ano passado, lembrando que teve toda aquela polêmica com o primeiro trailer do filme, onde o Sonic apareceu com um visual estranho, depois foi tudo remodelado e o filme acabou sendo um sucesso de bilheteria que agradou muitos estúdios que já iniciam a produção da sequência. Nessas fotos a gente não tem muita coisa, só ali o ator e uns bonecos dos personagens da saga Sonic. A segunda notícia interessante que tivemos essa semana foi a liberação das imagens do set de filmagem, do pôster e do trailer de Shang-Chi, o novo filme aí da Marvel Studios, que vem com uma pegada bem interessante. O trailer mostra bem que o filme vai seguir bastante da cultura asiática, o que é bem interessante. Dá para abordar uma estética muito diferente, já que os filmes da Marvel geralmente têm um padrão de produção, eles são sempre muito parecidos. Esse pode ser um dos filmes mais diferentes do estúdio até o momento. Por enquanto as coreografias de luta parecem bem interessantes, o filme também parece ser muito maior do que eu estava esperando. Tem uma estética ali bem interessante da cultura asiática, tanto na parte de coreografia das lutas, das roupas, os cenários. Tem uma pegada ali meio Tigre e o Dragão, caso você não tenha assistido, se não me engano tem na Netflix. É um filme bem interessante que você já vê essa questão das lutas, do misticismo oriental muito presente. Parece que o filme vai para essa pegada, o que é muito interessante, já que a Marvel vem se repetindo por várias e várias vezes e uma mudança dessas é sempre muito bem-vinda e a premissa é muito interessante. Até porque o personagem já não é tão conhecido do grande público, então trazer isso para um blockbuster que faça sucesso é muito interessante, muito bem-vindo. Estou com grandes expectativas para Shang-Chi. A terceira notícia que temos é sobre o filme Gucci, do Ridley Scott, que está gerando problemas com a família Gucci, já que o filme vai tratar sobre o assassinato do Gucci, né, pela sua esposa, e a família tem reclamado um tanto da estética dos personagens, falando que a família Gucci é muito mais bonita do que eles estão retratando. É um mimimi realmente lamentável, mas que aparentemente não está abalando a produção, que segue firme e forte. O filme que até o momento chega nos cinemas, né, tem a data prevista para chegar no final deste ano de 2021, lá para novembro ou dezembro. A quarta notícia é sobre a declaração de Alfred Molina. Como eu já havia confirmado em algumas edições passadas, Alfred Molina, o Dr. Octopus de Homem-Aranha 2 de 2004, está no filme da Homem-Aranha 3, agora No Way Home. Pode ser Sem Caminho para Casa ou Sem Caminho de Volta, ainda não sabemos como vai ser o título em português. O Alfred deu uma entrevista falando um pouco sobre essa volta dele ao papel, que diz que ele está muito feliz, que ele adorou fazer, porque ele ficou um pouco confuso a princípio, porque o personagem dele teoricamente teria morrido no final de Homem-Aranha 2, mas o Jon Watts disse que ninguém realmente morre neste universo. Mas para falar mais especificamente sobre isso, sobre teorias, eu vou chamar o nosso repórter de campo, Juan Caetano, que já deve estar preparado, então vamos chamá-lo. Atenção, Juan, esta é sua deixa, pode falar sobre teorias, sobre essa nova aparição aí do Dr. Octopus neste terceiro filme do Homem-Aranha no MCU. Sim, senhor âncora, capitão, não sei o que, Rua Binotto aí que tá falando. Saiu aí a entrevista com Alfred Molina e o que a gente pode extrair dela é o seguinte. Ele disse lá, né, como o senhor já comentou, ninguém morre. E aí ele perguntou também ao Jon Watts, né, o diretor desse terceiro filme, assim como os dois primeiros do Homem-Aranha, mas como que eu vou aparecer? Foi há 17 anos atrás, eu tô velho. E o Jon Watts citou o exemplo lá do que eles fizeram tanto com o Samuel L. Jackson quanto com o Robert Downey Jr. em Guerra Civil, de rejuvenescer com CGI, o que significa que o Dr. Octopus que veremos nesse Spider-Man No Way Home é exatamente o mesmo Octopus
do Homem-Aranha 2 de 2004. Foi dito lá que a história dele começa a partir da saída do portal, lá, portal não, do sol lá, dele caindo no lago. A história dele começa lá. O que muito indica que talvez aquele sol que ele projetou vai criar um portal interdimensional onde ele entrou dentro e foi parar no universo Marvel. O que isso significa pra gente? Primeiro, que os eventos de Homem-Aranha 2 estão acontecendo paralelamente com Homem-Aranha 3, porque se é aquele mesmo personagem, significa que aquilo tudo está acontecendo naquele exato momento. O que pode e não pode aumentar nossa expectativa quanto ao Aranha-Verso. Lógico que o Aranha-Verso em si existe, porque ele é aquele Dr. Octopus daquele universo. Porém, se a gente considerar que a história dele começa a partir daquele momento, ou seja, ele foi sugado ali do lago direto para o universo do Homem-Aranha, a gente tem que lembrar que depois de Homem-Aranha 2 teve Homem-Aranha 3. E não há menção alguma do Dr. Octopus e o Tobey também não fala nada de multiverso. O que significa que se o Octopus dele foi sugado para outra dimensão, o Aranha do Tobey não faz a menor ideia disso. Na cabeça dele ele ainda está afundado no rio. Então pode ser que ele não apareça, porque ele teoricamente não sabe dessa existência de um outro universo. Porque ele não sabe que o Dr. Octopus foi sugado. Mas ao mesmo tempo, a gente pode lembrar também que como o Dr. Octopus termina bem aquele filme, ele termina como um herói, ele se sacrifica para salvar, a história do No Way Home também pode ser com o Dr. Octopus tentando voltar para o universo dele e assim a gente encontra o Aranha do Tobey. Apesar de que também tem a questão que o Electro do Jamie Foxx, que também já está confirmado nesse filme, também desapareceu no Espetacular Homem-Aranha 2, ele foi sugado lá pela eletricidade, a chance dele ter morrido também é muito pequena. E isso também pode ter levado ele a esse universo do MCU. Então, há também a chance deles voltarem a ser vilões e a gente ter um Sexteto Sinistro. Porque a gente tem o Escorpião, que já foi apresentado no Homem-Aranha de Volta ao Lar. A gente também tem o próprio Abutre, que também aparece no trailer de Morbius. A gente tem o Venom, que se vai ter multiverso ele pode aparecer. Tem o Mistério, que muito dificilmente morreu em Longe de Casa. Aí já tem o Octopus e o Electro, que dariam um Sexteto Sinistro. Fora que pode aparecer um novo vilão diferente nesse mesmo filme aí e formar um Sexteto Sinistro diferente. É difícil de saber o que vai acontecer, mas existem essas especulações, então vai daí! A quinta notícia que eu tenho para dar é que sairá em breve aqui no canal um novo quadro onde eu vou analisar filmes cena a cenas. O primeiro episódio, na verdade, serão 3 sobre o meu filme favorito, que é 2001, Odisseia no Espaço. Então serão 3 vídeos, um para cada ato do filme, analisando as cenas, explicando um pouco da mise-en-scène, como a composição, a teoria de cinema. Como um todo, vai ser uma análise bem detalhada, por isso os 3 vídeos. Eu não pretendo fazer sempre 3 vídeos para analisar um filme, geralmente vai ser um só, mas como 2001 é um filme muito profundo, muito complexo e o meu favorito, serão 3 vídeos em sequência. Como terá muitos spoilers, você aí que é meu amigo e tem meu contato e ainda não assistiu 2001, entre em contato comigo que eu te passo o filme aí por e-mail e aí você pode assistir o vídeo sem problema algum. Eu sei que não vai dar muitas visualizações a princípio, porque tem spoilers, a maioria das pessoas não vai ver, mas eu acho que é um quadro que pode ser interessante, inclusive eu já abro aqui os comentários para você dar indicações de filmes que eu posso vir a analisar cena por cena aqui neste novo quadro, que ainda não tem nome. Já a sexta notícia é um pouco mais triste. Novamente temos o falecimento de mais uma pessoa, mais uma contribuinte da sétima arte, Ellen McGregor, que estava aí participando de Peaky Blinders, também já fez participações na saga de filmes Harry Potter. Uma grande atriz que infelizmente nos deixa neste ano de 2021, mas deixamos aqui no JB News nossa homenagem à prestação de serviço para a nossa querida sétima arte. Muito obrigado, Ellen McGregor. E a última notícia é que um amigo meu está aí com um canal de trap, ele está fazendo aí umas músicas, então você que curte trap ou que não, entra no canal dele, você vai ouvir lá, com certeza você vai gostar, vai começar a ouvir mais, dá uma forcinha lá, ele está começando agora, é importante ter esse apoio. O link está aí na descrição, é só acessar, dar uma força, ouve as músicas, ajuda ele lá. E é isso, essas foram as notícias da edição de hoje. Muito obrigado e boa noite.